Os deveres dos cristãos com a pátria e as eleições. Inegavelmente, a democracia é uma das grandes conquistas do processo evolutivo, tendo sua origem na Grécia em 508 a.C., quando Clístenes propôs que cada cidadão tivesse direito a um voto nas questões políticas a serem deliberadas. Surgiu ainda a Bulê, que era um conselho composto por 500 pessoas com mais de 30 anos, modificado anualmente, e que constituía a base desse novo sistema democrático. Infelizmente, ainda hoje vemos a tirania, a opressão e a ditadura em alguns países, que são filhos do orgulho e do egoísmo. Mas com o melhoramento moral da humanidade, já que vivenciamos a transição planetária, notaremos que a democracia, quiçá mais aprimorada, atingirá gradativamente todas as nações do planeta. Anote-se que à medida que o indivíduo amadurece moral e intelectualmente, ele se torna um cidadão consciente e nobre, preocupado com a sociedade onde vive, saindo da indiferença para uma ação construtiva na área do bem e da paz. Não podemos mais ignorar que temos responsabilidade com a pátria, colaborando para a resolução dos problemas regentes. Podemos, por exemplo, participar das denominadas associações de bairro, levando o poder público a esses lugares, debatendo as necessidades dos bairros onde moramos, criar ou participar de uma ONG que visem o bem comum, participar de entidades que fiscalizem o uso da verba pública, integrar conselhos municipais, ajudar nas políticas públicas do município, entre outras atividades. Atuar na cidade onde se vive é trabalhar pela pátria, pelo nosso querido Brasil e, por consequência, por um mundo melhor. Frisa-se que o clímax da democracia é o processo eleitoral, quando podemos atuar como eleitores e candidatos. O cristão tem que estar consciente dessa participação no processo eleitoral, pois como eleitor, irá eleger os representantes dos poderes executivo e legislativo nas 3 esferas de atuação: municipal, estadual e nacional. Temos que nos informar acerca dos candidatos, de suas propostas e votar naqueles que atendem às nossas aspirações de um mundo melhor. Jamais vendendo o nosso voto ou permitindo que outros interesses norteiem as nossas escolhas. Não podemos afirmar que todos os candidatos são descompromissados com o bem, pois certamente haverá aqueles que desejam colaborar com o melhoramento da sociedade. Tenhamos paciência para ouvir a propaganda política e conhecer melhor nossos candidatos. Caso os candidatos eleitos não cumpram com as promessas, certamente estarão assumindo débitos perante as leis divinas. Mas nós, os eleitores, temos que fazer a nossa parte, permanecendo com a consciência em paz. Penso que o cristão consciente não deve anular ou voltar em branco, desperdiçando a oportunidade de trabalhar pela pátria. Caso não encontre nenhum candidato, pelo menos vote na legenda partidária, porque haverá partidos políticos que mais se aproximem das nossas ideologias. Refletindo um pouco sobre o outro lado, o candidato. Muito se fala
que não se deve misturar política com religião. Particularmente interpreto essa frase como o dever de não fazermos propaganda política dentro dos templos religiosos, porque nesse local estamos buscando a conexão com Deus, cabendo a cada cristão a tarefa de escolher seu candidato. Todavia, isso não significa que o cristão não possa ser candidato. Alguns dizem que há tanta corrupção na política que não vale a pena se infiltrar nesse meio. Certa feita, ouvi a seguinte frase de um amigo cristão: os maus ocupam o espaço que os bons deixam. Essa frase aplica-se à política. Se pessoas de bem optarem por não participar, não se envolver na política, os maus políticos preencherão esses espaços com certeza. Outros dirão: serei apenas um no meio de muitos corruptos, de forma que nada poderei realizar. Jesus disse que enviava os cristãos para as tarefas do bem como cordeiros no meio de lobos. Cabe-nos, como candidato eleito, sermos cordeiros do bem, usando dos meios éticos e lícitos para combater as ilegalidades vigentes, sem temer qualquer represália, agindo sempre em prol do interesse coletivo. Na seara espírita, tivemos notáveis candidatos que não se omitiram na tarefa de dar sua contribuição pessoal na área da política. Citamos Adolfo Bezerra de Menezes, que foi vereador e deputado provincial, e Cair Barchutel, vereador e prefeito. Contagiados pelo Evangelho do Cristo e imbuídos da tarefa de construirmos um mundo mais moralizado e digno, não nos furtemos as responsabilidades com a pátria. Atuemos com coragem e ousadia, seja nas questões eleitorais, seja nas ações sociais e de bem comum, tendo Jesus como modelo e guia e o amor como alimento da alma. Vamos participar. Um fraternal abraço a todos.